Programa Saúde na Cultura, todas segundas-feiras, às 8 da manhã, no canal Giro TV Palmares no YouTube e pela Rádio Cultura dos Palmares, FM 88,9. Além da nossa preocupação com a vacinação, nós temos que preocupar para que esses grupos de riscos, que tem muito risco de todas as doenças, porque o mesmo doente que morre com a vacina, porque não se vacinou com a Ômicron, ele morre também da gripe da H3N2, ele morre também da H1N1, ele morre das outras viroses, do acitomegalovírus, tá certo? De um herpes zoster grave de face. Então, ou seja, esses pacientes, eles não têm defesa orgânica para praticamente nenhuma doença. Ou seja, eles são sensíveis para qualquer tipo de virose e bactéria, né? Se você pegar, por exemplo, a quantidade de pessoas que vão aos hospitais de grande porte e que tem sepsemia, infecção generalizada, e morrem, a maioria também nesse grupo de risco. Então, com essa pesquisa foi desmistificada. Então, veja, nós sempre comparamos com 100 mil habitantes. Temos que comparar coisas iguais, não podemos comparar coisas diferentes. Então, por exemplo, o paciente que é vacinado, por exemplo, o que é não vacinado, a chance dele morrer da Ômicron é de 164 pacientes para cada 100 mil. 164 para cada 100 mil. E o vacinado cai para 4,9, menos de 5. Olha, de 164 cai para 4,9, mostrando a taxa cai 33 vezes, Mávio. 33 vezes é muita coisa. Então, portanto, mesmo que a vacina não seja a panaceia, que ela não resolva 100%, mas ela resolve grande parte. E aí, qual é a política que eu tenho que ter? Ora, o paciente que tem alto risco de contrair várias doenças, ele tem que ser protegido pela família e pela sociedade. Porque também não adianta só vacinando para ele, porque ele vai terminar o quê? Contraindo de uma certa maneira e terminando morrendo. Em cima dessa polêmica, é que muitos estados vão proibir, digamos assim, o carnaval, e muitos estão até suspendendo os pontos facultativos de servidores públicos. Ou seja, isso, Pernambuco, por exemplo. Né? Por exemplo, mas não tem impacto nenhum. É um impacto cosmético, só vai revoltar os 200 mil servidores públicos, porque, de qualquer maneira, no feriado de carnaval, o Estado deveria não incentivar financeiramente. Mas ele não deveria tomar esse tipo de postura. Por que não deveria tomar esse tipo de postura? Porque ela é inócua, as pessoas não vão cumprir. Entendeu? Não vão cumprir, o comércio vai ficar às moscas, as pessoas vão para suas praias, vão para suas chácaras, haciendas, suas fazendas e assim por diante. Então, nesse caso, apenas essa é uma medida cosmética, sem nenhum valor, entendeu? Principalmente que a tendência de agora, que uma quantidade imensa de pessoas se contaminaram, é que a Ômicron nos próximos 45 dias começa a cair, como já começou a cair em São Paulo, 20%, entendeu, Mário? Então nós estamos num pico, porque ela realmente cresceu bastante, entendeu? Mas veja, totalmente diferente do ano passado, que faltava hospitais, as pessoas morriam no meio da rua, o SAMU ficava nas macas do SAMU morrendo, fazendo procedimentos nas portas de hospitais. Então, está controlado, as pessoas nesse carnaval não vão para blogs e tudo. Agora, ao mesmo tempo, você libera para festas privadas. E além do mais, é o seguinte, as praias que vão levar milhares de pessoas, fica impossível, depois de 2 anos, você colocar coleira na população. Então você tem que colocar, por exemplo, a Secretaria de Segurança na rua, a saúde na rua e tudo mais, para impedir que você tenha grandes aglomerações. Nas festas estão se pedindo passaporte de saúde e assim por diante, mas imaginar que nós possamos fazer o que fizemos no começo da pandemia em 2020 é praticamente impossível. Acho a medida inócua do ponto de vista científico e politicamente um suicídio. Doutor Dilson, vamos falar um pouquinho sobre esse impacto nas contas públicas dos estados e municípios do aumento do piso básico da educação no Brasil. Os municípios aí vão poder pagar o que foi preconizado aí, e tem a questão da lei de responsabilidade fiscal também, né, que define aí uma meta. Olha só, Mávio, veja só, os tribunais de contas estão sendo acessados hoje para que os prefeitos justifiquem porque não cumpriram os 25% que a Constituição manda que eles gastem. Da educação. Da educação, o Estado também. Ora, se eu não der aumento há vários anos, os estados não deram aumento, agora mesmo o Estado de Pernambuco deu 35%, mas há vários anos que não dá aumento salarial para ninguém. Sei lá, 8, 10 anos, e assim por diante. A arrecadação de impostos dos estados
está na estratosfera. Você veja, foi das primeiras vezes nos últimos 50, 100 anos que os estados e municípios acabaram o final do ano, o ano fiscal, com superávit financeiro. Ou seja, pagaram todas as dívidas e ainda tem bilhões em caixa. Segundo, o governo federal vai repassar um aumento de 32%. 32%. Então, se eu dei 35%, eu vou receber 32%, porque 70% da verba do Fundeb vai para a educação, eu só vou entrar com 3%, entendeu? Ou seja, onde é que você está gastando esse dinheiro? Você não está contratando novos professores. Você não deu aumento a ninguém. Você faz anos e anos que dá aumento. Além do mais, gente, tem várias prefeituras e vários estados que já dão esse piso. O Distrito Federal paga o dobro, o triplo desse piso. Então, muitos já pagam isso. Então, essa medida vai ser inócua. O que é que os estados fazem? Como eles não dão aumento, o piso fica praticamente igual ao salário mínimo. Aí eles complementam com pequenas gratificações. O que eles vão fazer é incorporar essa gratificação e mais nada. Então não vai ter quase impacto. Porque veja, o piso a partir de então vai ser este valor. Mas muitos já pagam isso. Muitos já pagam. Não vai ter impacto nenhum. Então o que o cara vai fazer? Vai continuar sem dar aumento. O que ele vai fazer é transformar as gratificações, a maioria, que eles já pagam extra, e incorporar aquilo ao salário base e mais nada. Você veja, um soldado de polícia, vou dar do exemplo de São Paulo. O soldado de polícia ganha R$640. O salário dele real, quase 4 mil. Isso é uma estratégia que se paga para não se pagar os fundos de previdência, entendeu, Mávio Alves? Então, aí o cara coloca um monte de gratificação, mas o salário base dele é R$640. Então, na verdade, o que entra na Bolsa do Trabalhador no bolso são os R$4 mil. Então, não vai ter, só mesmo essa choradeira de sempre. Dinheiro se tem tanto dinheiro que a maioria dos municípios do país paga. Tem municípios que pagaram 8, 10 salários a mais. Então, em vez de 13, pagaram 21, 22 salários. Tem prefeito na Bahia que paga 20 salários há mais de 10 anos. Então, por quê? 70% de toda essa verba que vem para um estado, vem só para professor, vem para os professores de maneira geral. Pagamento de salário. De salário de professor. Ele não vai entrar, construir novas escolas, investimento em tecnologia, nada. É para pagamento de salário. Então, por isso que os estados e municípios têm condições de fazê-lo. E não vão pedir aos tribunais de contas a bênção porque não cumpriram a lei de responsabilidade fiscal que diz que eles devem pagar 25% de toda a arrecadação do município, inclusive de transferências governamentais no salário. Então, na educação. Agora, isso é a educação, que ficou esses anos todos parados, entendeu? E que, no caso, fez com que o país vá evoluir para, no mínimo, 10 anos. Nós somos um dos piores das avaliações internacionais da educação, principalmente com o PISA. Claro que vamos ser pior ainda, porque nós não estávamos preparados para fazer teleaula e tudo mais. Então, o que era ruim ficou pior. Então, e outra coisa que é importante, o produto interno bruto do Brasil não é tão ruim em relação à educação. Nós nos comparamos em termos de produto interno bruto, de investimento a países desenvolvidos no mundo. O problema aqui não é só o dinheiro. O problema aqui também é o seguinte, é que precisa mudar todo esse arcabouço, entendeu? Colocar novas tecnologias, assumir, por exemplo, que o país pode fazer uma parte mista, né, com a escola domiciliar, homeschooling. Ou seja, abrir para o debate que a educação não é formal. Você veja, nos Estados Unidos, por exemplo, um pai pode educar parte do currículo do filho em casa e participar do concurso vestibular e ser o primeiro lugar de Harvard, entendeu? Que a inteligência formal não é só da escola, entendeu? Você pode aprender muito mais na vida do que na escola. Claro que isso tem que ter um método de aferição. Só pelo fato de você abrir o debate é importante. Debater, gente. Entendeu? Ou seja, nós não vamos brigar sobre esses grandes temas da humanidade. Vamos debater. Eu sempre aprendi o que na minha vida, Mávio Alves, que a verdade está sempre do meio. Nem o extremista está com a verdade, nem o extremista do outro. Então, você muitas vezes pega coisas boas de uma experiência governamental em educação e junta com a outra, fazendo com que... É isso que os países desenvolvidos fazem. E aí você cria, como a Coreia do Sul, cria verdadeiros gênios, entendeu? E nós que fazemos uma educação formal, entendeu? Toda baseada em preceitos, por exemplo, ideológicos,
nós estamos na rabeira da rabeira. Nós nunca produzimos, nem vamos produzir nos próximos 100 anos uma pessoa que vai disputar, por exemplo, um prêmio internacional. Nobel? Um Nobel, por exemplo, entendeu? Por quê? Nessa estrutura caótica não dá para surgir gênios, entendeu? E se surgir pessoas que têm uma inteligência superior genética, porque nasceu assim, ela é sufocada na escola. A escola não vai preparada para isso, entendeu? E assim por diante. Então, nesse caso, nós imaginamos, ao mesmo tempo, duas grandes categorias se destacaram nessa pandemia: a da segurança pública e a da saúde. E essas duas categorias, elas não foram, a não ser o Estado de São Paulo, contemplado. No começo batiam panelas para os médicos, para as enfermeiras, para os técnicos de radiologia, para todo o pessoal que trabalha no hospital, gente cantava no violão, ou seja, nas sacadas dos apartamentos, né? Mas depois esqueceram que todos os brasileiros e as pessoas, 7 bilhões e 800 milhões, dependem do sistema de saúde, que aqui emprega 12% da população ativa do país. Então, por exemplo, é muito bom fazer massa de manobra, digamos, ligado ao pessoal da educação. Mas as outras profissões, principalmente a de segurança pública e a de saúde, que não pode desertar nessa guerra e nenhuma guerra, entendeu? Quando tem uma guerra, só se convoca o quê? O aparato de saúde e a segurança. Ou seja, só quem vai, os engenheiros, entendeu? Militares e assim por diante. Então, de uma maneira geral, essas duas categorias hegemônicas, necessárias, imprescindíveis, ficaram esquecidas pelos governos estaduais, municipais e até o federal. 8h40. Doutor Dilson, vamos falar um pouquinho sobre essa história de chá para perder peso, chá para não sei o quê, chá para... É tanta coisa de chá aí, doenças do fígado, tal. Qual é a sua posição sobre essas histórias do chá? Olha só, Mávio, todo dia a imprensa está no destaque, é isso aí. Então, foi uma enfermeira do Distrito Federal que morreu fulminantemente. O dela, ela fez o uso de um chá que a Agência de Vigilância Sanitária do meu país, a Anvisa, tinha proibido desde 2020, tinha suspendido, inclusive, o CNPJ da empresa, chamava 50 ervas, né, para emagrecimento. O que é que aconteceu? Essa empresa continuava vendendo chás na internet. E aí a cidadã, a enfermeira que queria perder peso, ela terminou ganhando a morte. Ela teve uma hepatite fulminante, uma hepatite que destruiu os hepatócitos. A hepatite fulminante é aquela que faz com que você destrói grande parte das células hepáticas, chamada hepatócito. O fígado é fundamental para tudo, para digestão, para limpeza, depuração orgânica e tudo mais. É o maior órgão humano. Resultado, o fígado deixou de funcionar. Pela primeira vez aqui na história, nós fizemos um transplante em 3 dias, porque na feira de transplante, no Brasil, você tem a norma diz que tem gente esperando, e a prioridade é o tempo. No caso, ela ficou tão grave, absolutamente tão grave, uma moça de 42 anos, que ela teve que furar fila, foi feito um transplante, mesmo assim ela rejeitou e terminou morrendo. Agora, a outra... Ela destruiu o fígado. Destruiu o fígado com cápsulas de chá de emagrecimento, 50 cápsulas de emagrecimento. Tem o falso conceito que até nós médicos, eu faço a meia-culpa também em relação digamos, à classe médica, alguns médicos, por exemplo, em relação ao serviço de nutrição de uma maneira geral, as pessoas começaram a fazer um falso conceito que tudo que é natural, que é da natureza, que não tem manipulação química, é bom. Não, gente. A grande parte dos remédios que nós produzimos no Brasil e no mundo, eles vêm da natureza, são remédios naturais, nós apenas aprimoramos o processo químico dele. Já os índios na Amazônia já sabiam disso. Por exemplo, quando eles queriam abater animais imensos com aquelas flechinhas de madeira, a arpia é uma ave aqui brasileira que pesa mais de 250 quilos, e eles, com as pequenas flechinhas, eles derrubavam. Por quê? Porque eles colocavam curare, eles colocavam na ponta da flecha uma substância que é usada em anestesia hoje, está vendo como são as coisas? Para o quê? Imobilizar a musculatura. Quando eu vou entubar uma pessoa, eu uso um curarizante para que ele não fique me mordendo, me agredindo. Porque muitas vezes, imagina, eu colocar uma lâmina de aço na boca de uma pessoa mesmo que esteja, digamos assim, torporosa, ela vai reagir. Ela chuta, ela baba, ela morde. E aí você usa isso, ela fica paralisada a musculatura, e eu vou lá, pacientemente coloco aquela minha lâmina de aço e coloco o tubo de oxigênio na traqueia dela. Bom, os índios usavam isso aí. Eles sabiam que... Curare. Batia lá, ou seja, a ave
recebia aquela flechada, não morria, mas como ela paralisava a musculatura, as asas não batiam, aquele monstro de 250 quilos caía. E os índios faziam uma panelada maravilhosa. Bom, então a diferença de remédio, de remédio, por exemplo, para veneno, é a dose. Esses chás, por exemplo, os venenos mais poderosos que existem no mundo são venenos naturais, veneno de cobra, veneno de peixe. Tem peixes em oceano, peixes pequenos, que eles são capazes de matar, imobilizar um peixe muitas vezes, de 1000 vezes o peso dele. Ou seja, são venenos potentíssimos, todos são naturais. Em cima disso aí começou essa contra-revolução no Brasil para a natureza. Aí o que acontece? Os espertalhões vão lá, pegam os chás naturais, misturam. A diferença, vou repetir, de remédio e droga é a dose. O que aconteceu? Juntou-se um monte de chás que todo mundo conhece. Esse cara botou lá nas 50 ervas, chá verde, chá de carqueja, por exemplo, e dizia que isso era um alimento, porque os espertalhões não botam isso como remédio, eles colocam como alimento. Aí, por exemplo, é proibido você estar em alimento. Chapéu de couro, é um chá que se usa bastante. Cavalinha, douradinha, salsa parrilha, por exemplo, centelha asiática, pau-ferro, esse monte de chás que tem, dente de leão, sene, é proibido você colocar isso em alimentos. Mas eles colocam isso aí como fosse um alimento e vendem na internet, e vendem em farmácia de manipulação e assim por diante. Então, esses que eu lhe falei agora, a maca peruana, que eles usam bastante na internet para perda de peso, são hepatotóxicos. São hepatotóxicos. Aí, resultado, chá verde, carqueja e a maca peruana causaram o quê? Uma hepatite fulminante e morte. Então, nós temos milhares de pessoas no Brasil que têm lesões parciais ou totais. No caso de uma hepatite fulminante, Mávio Alves, é uma coisa muito grave, tá certo? Outras drogas também podem dar. Anestésicos gerais, analgésicos e tudo mais, mas sempre em megas doses e assim por diante. E agora, essa semana, outra senhora, outra mulher, na intenção de perder muito peso. Lembrar, gente, para perder peso é complexo. Para perder peso, o médico e o paciente têm que fazer um verdadeiro acordo de cavalheiro. Então eu tenho que ver, por exemplo, a estrutura psicológica, porque muitas vezes a pessoa come, por exemplo, para, se vingar de alguma coisa, por exemplo, uma briga familiar. Então, o que é que acontece? Depois de uma briga familiar, muita gente entra em ansiedade, entra em depressão, e algumas pessoas comem em excesso. Outras pessoas ficam anoréticas, deixam de comer, tá certo? Então, eu tenho que ver qual é o perfil psicológico. Tem pessoas que comem determinados grupos de alimentos. Por exemplo, tem pessoas que são chocólatras, ou seja, comem grandes quantidades de chocolate durante o dia, 1 quilo ou 2 quilos. E aí ele é muito calórico e o cara engorda. Então, tem pessoas que têm compulsão alimentar. Então, eu tenho que tratar a parte psiquiátrica do paciente. Outros pacientes têm dificuldade de digerir. Outros comem grandes quantidades e não gastam. Então, eu teria que gastar mais com exercício físico. Eu teria que, por exemplo, fazer um diário do que eu como com aquele paciente. Olha, qual é o diário? Quanto você come de cada elemento? Uma vez eu peguei um paciente com 134 quilos e ela dizia, doutor, praticamente eu passo fome. E aí o que aconteceu? Coloque, você e a sua filha, tudo num papel, até a quantidade de copo d'água você coloca. Quando ela me trouxe aí, eu fui calcular. Ela, por exemplo, uma pessoa devia comer em torno de 1.500 calorias. Ela comia 2.000 e poucas. Mas 2.000 e poucas calorias não dá para uma pessoa chegar a 134 quilos se o peso ideal dela é 60. Alguma coisa estava de errada. Não pode. Você está comendo relativamente pouco para manter um peso desse tamanho, de 134. Porque se eu tenho 134 quilos, eu tenho que consumir caloria para manter 134 quilos. Se eu tenho 60 quilos, é feito um carro. Um motor de uma carreta que leva 50 toneladas, ele consome muito mais combustível do que o motor do Fusca. Esse é o princípio. Resultado, eu digo, não, está incompleto, vamos procurar. Aí a filha me disse, mãe, e o seu lanche? Aí disse, mas é pouca coisa. O que é pouca coisa? Ela tomava um biscoito chamado Bono, ela comia 10 horas um pastel e tomava uma Coca-Cola. Ou seja, quando eu somei esses 2 lanches de 10 da manhã e de 3 da tarde, era muito mais do que ela comia em 24 horas. Então ela comia quase 5.000 calorias. Ou seja, comia igual um estivador do Cais do Porto, que faz 300, 400 viagens com 200 quilos na cabeça. Ou seja, ela comia bastante
era uma burocrata e assim por diante. Então, nesse caso, Marvio Alves, nós temos que reduzir a quantidade de caloria que eu vou oferecer para aquele corpo. Você veja que é uma coisa... Então, eu posso usar uma série de coisas. Posso usar drogas no Brasil, tem poucas homologadas. Tem umas que são off-label, quer dizer o seguinte, que eu posso fazer fora da bula, entendeu? E tem umas que têm indicação. A única droga que eu posso fazer aqui no Brasil é a sibutramina e agora a locarcerina. E os remédios que são para diabéticos, que são caros. Não vou dizer a você que são caros. A semaglutida, por exemplo, custa R$800, 4 doses. Nossa! É semanal. Ela é uma das mais eficientes. Então, mas aí é o seguinte, isso sob supervisão médica, porque mesmo esses remédios sob supervisão médica, eles têm efeitos colaterais. Mas eles realmente são... Aí eu posso fazer isso aqui, aí nisso aí eu vou tratar o paciente, se ele for ansioso, eu vou negociar com ele o uso de um ansiolítico, que baixa o peso, tá certo? Se ele é depressivo, eu vou fazer um tratamento cognitivo comportamental com ele. Eu vou fazer um tratamento com a família dele, porque, por exemplo, de que adianta você trabalhar no consultório um paciente, que quando o paciente chega em casa é um turbilhão de emoção. Querendo se separar do marido, ciúme excessivo, filho com dificuldade, outros com droga, ou seja, o médico ele tem que tentar ingerir em tudo isso, porque é isso a causa muitas vezes, de grandes compulsões alimentares e assim por diante. Então não é uma coisa simples fazer uma receitinha de consultório e dizer, olha, tome tal chá e assim por diante. Então é muito mais complexo do que isso aí. Então, porque a obesidade é uma das doenças mais importantes, porque ela é a mãe das doenças mais importantes. Ela é a mãe da diabetes, ela é a mãe da hipertensão, do câncer de colo, de uma maneira geral. Então, o paciente que é obeso, das doenças osteomusculares, de joelho e de coluna, então, como é uma doença que tem uma importância muito grande para a medicina, para a sociedade, você tem que tratar essa doença com muito respeito e de uma maneira assim multiprofissional, com psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas, clínicos, educadores físicos e assim por diante. Então não há uma fórmula secreta, uma dieta secreta, porque se fosse assim, doutor, nós que temos o conhecimento como médico, nós faríamos para a gente, tem médico gordo, tem familiar de médico e assim por diante. Então é muito mais complexo do que a vã filosofia acha que existe. Não é só tomar chá e pão. E morrer de hepatite fulminante. Pode morrer, né? Doutor Dilson Assunção lembra que o laboratório da Policlínica, com a supervisão do doutor Dilson Assunção, tem pacote de exames para grávidas, cirurgias eletivas e outras situações clínicas com até 50% de desconto. Ligue e se informe, 36610012, fale com Deca ou Nayane. E a Policlínica do doutor Dilson Assunção informa o seu departamento de Medicina do Trabalho, realiza mais de 30 anos o ASIO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, o PPP, Perfil Profissiográfico Profissional, para o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e também o PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com laudo médico de insalubridade e periculosidade, entre outros. Também você conta aí com o Dr. Kleber, que é engenheiro do trabalho, com a sua consultoria especializada. É só você ligar 36610012. Doutor Dilson, tem mais um assunto aqui que a gente vai tratar. Eu queria que as pessoas que estão acompanhando a gente aqui pela internet também fiquem à vontade, né? Inclusive aqui o José Antônio de Barros Pereira, bom dia família, amigos, minha Palmares, minha paixão, estou aqui em Manaus. Ô, lugar quente danado, né? É quente 40 lá. 40 graus. Lá é quente. Um abraço, querido. Bom, doutor Dilson, com essa pandemia, e muitas tecnologias de saúde foram aprimoradas, né, e até disseminadas, como a telemedicina, a inteligência artificial. Eu nunca pensei que eu ia ser consultado por médico via WhatsApp. É uma coisa que eu fiquei... eu pensei que eu estava no futuro, né? Você liga lá o WhatsApp, o médico com aquele aparelho lá para ouvir e o microfone, né? Como atendente de telemarketing, né? Bom dia, sou o doutor fulano de tal, o que é que posso ajudá-lo? Aí eu disse, doutor, estou sentindo isso, isso e isso. O senhor já fez isso? Já. Fiz aquilo? Fez não. Faça isso, faça aquilo outro, tal. Tome isso e isso. Eu digo, eu estou no outro mundo, né? Mas foi por conta da pandemia. Nesses casos, o que é que a medicina pode fazer para atender mais pessoas, reduzir custos e, de maneira geral, democratizar a tecnologia na área da medicina? Vou te dizer, mas só fazer um resumo do que aconteceu nos últimos tempos. Eu me formei há 40 anos atrás, lá no Barão Lucena, fiz residência médica. Veja o que acontecia. Quando nós fazíamos um holter, primeiro o aparelho era pesado, você tinha que levar num carrinho. Segundo,
a fita que nós usávamos, ela não cabia muitos eletrocardiogramas. Então, nós dependíamos que o paciente ficasse com o relógio e a família. Na hora que ele se sentisse mal, ou que ele desmaiasse, ou sentisse palpitação e tudo mais, ele anotasse a hora e gravasse, ele mesmo gravasse, apertar um botão e gravava. E nós íamos pegar aqueles complexos lá de eletrocardiograma e ia ver qual era a arritmia para botar marca-passo ou não. Veja. Então, nós passávamos 8, 10 horas num exame para examinar, por exemplo, aí 8, 10 horas para examinar 1.000, 2.000 eletrocardiogramas, 1.000 a 2.000 eletrocardiogramas que o paciente apertava o botãozinho da fita dele. Isso acontecia 40 anos atrás. Hoje, eu tenho um supercomputador. O aparelho que andava no carrinho de mão, ele é menor do que um celular, ele é 70 gramas. Nesse aparelho olha, o outro só cabia 1.000 eletros, eu boto 300, 400, 1.000 eletrocardiogramas. Eu tenho um super software que faz o quê? O que eu fazia, eu colocava na tela do computador e ia passando de 3 em 3 eletros. Imagina, você fazia isso aos milhares. Hoje o software faz o seguinte, eu coloco com inteligência artificial, digo, olha, esse tipo de eletro é normal. Veja daqui, dos 200.000 eletros que ele fez em 2 dias, quais são os normais, quais são os anormais. Aí ele bota lá, dos 200.000 eletrocardiogramas, tem 1.000 que são diferentes. Então eu só vou analisar os 1.000, porque o resto ele já classificou. Uhum. E aí eu vou, dos 1.000, aí eu vou ver, aí eu pego um daqueles ali que está alterado. Aí eu vou ver se aquele ali está alterado ou se por exemplo, se o paciente se mexeu, ou seja, se um pequeno erro do exame, aí, se for normal, eu mando classificar. Aí eu sei, por exemplo, quantos o paciente teve, qual foi o mecanismo de disparo, aí qual o tipo de remédio que eu vou usar e assim por diante. Ou seja, a tecnologia reduziu o preço, o custo e, ao mesmo tempo, agilizou. Um exame que se passava dias e dias para fazer, hoje eu faço um exame em 5 minutos. Da técnica médica. Vou dar outro exemplo para você. Um dos cânceres mais agressivos que nós temos é câncer de pele, o melanoma. Não é o câncer de pele comum. No Brasil são 600.000 cânceres por ano, 300.000 são câncer de pele. Dos cânceres de pele, o que é mortal muitas vezes, da metástase e mata, é o melanoma. Então, se você tem programas hoje de inteligência artificial que você dá um zoom por telemedicina, digamos, eu estou na Amazônia, estou lá, eu sou médico, mas não sou dermatologista. Aí o cara vai lá, aproxima a câmera, gradua a câmera, o dermatologista que está no centro do exército lá do Distrito Federal, ele aproxima, bate uma foto, aí resultado, aquela foto, o computador vai analisar as margens do tumor, a cor do tumor e assim por diante, e ele diz, olha, a chance maior disso aqui é que esse tumor seja um melanoma. Biopsia e manda para mim. Ou seja, o olho de um computador, ele é muito mais sensível do que o meu olho. Então, com isso aí, eu não precisei de um dermatologista sair do Distrito Federal e ir para uma tribo Yanomami. Eu fiz o diagnóstico correto, entendeu? Eu reduzi custos e assim por diante. Então, de uma maneira geral, nós já temos software para quase tudo. Na área, por exemplo, na área de radiologia. Na área de radiologia, nós não temos radiologistas suficientes no mundo todo para dar diagnóstico de câncer de mama e acertar. Eu não sei se muita gente não sabe, 20% das mamografias digitais, o paciente pode ter câncer e ela dá falso negativo, entendeu, Mário? Ou seja, eu tenho a doença, mas eu não consegui captar. E um pequeno percentual ele dá positivo sem eu ter a doença. Então, o que é que acontece? Nos casos que der positivo, falso positivo, aí vai para uma equipe médica analisar. Porque a robótica acerta mais do que o radiologista. Ou seja, um exame bem feito, comparado com milhares de exames ali no computador, ele acerta muito mais. Então, nesse caso, o que nós vamos ver, não vai substituir o radiologista? Não, gente. O radiologista vai passar a ver o quê? Os casos positivos e analisar com mais profundidade e assim por diante. Então, esse é um dos grandes contribuições. A telemedicina é outra contribuição. A inteligência artificial, ou seja, o paciente vai respondendo algumas perguntas e o computador vai separando o diagnóstico diferencial para que o médico vá procurando aquilo ali. Então, com isso, os bancos de dados de doenças do mundo todo estão sendo preparados para que no futuro a gente agilize. Agora, o médico, por exemplo, ele não vai ser substituído absolutamente nunca. Por quê? Porque nessa pleia de todo de diagnóstico, tem pessoas que têm falsamente o diagnóstico
E tem pessoas que têm a doença e a técnica não conseguiu comparar. Então é por isso, Návio, que nos próximos anos a pandemia vai acelerar essas grandes tecnologias, principalmente ligadas à radiologia, e vai democratizar. Porque eu me lembro quando eu queria trazer para o Hospital Regional de Palmares aqui um tomógrafo, mas não existia tomografista, não existia radiologista em Pernambuco para isso. O Hospital da Restauração, quando eu fui diretor do governo Carlos Wilson Campos, logo depois do Dr. Arraes saiu, por exemplo, nós compramos um tomógrafo, mas não tinha médico para fazer. Eu tinha um médico da clínica particular, mas o médico do público não tinha para fazer o uso correto daquela máquina. E esses aparelhos ficavam via de regra parados. Hoje não. Eu adquiro a imagem, eu mando por via DICOM, por telemedicina, para um grande centro, onde vários médicos especialistas só fazem aquilo ali 10, 15, com vários revisores, e vão opinar e vão dizer isso aí. Então, com isso aí, barateou-se a tecnologia e, finalmente, democratizamos, porque nós tínhamos tudo na capital e nada no interior. E as coisas estão se invertendo nesse momento. Obrigado, Célia, pela sua participação com a gente aqui, ligadinha no programa. Doutor Dilson, tremores na pálpebra ou nos músculos, é sinal de doença grave, não? Geralmente não é, tá certo? Não. De uma maneira geral, não é. Então, os tremores, muita gente procura médico, não só na pálpebra, mas, por exemplo, tremores no braço esquerdo principalmente, o braço do coração. Fasciculação, a gente chama de fasciculação. Então, muitas doenças dão isso aí. A mais importante é o estresse físico e emocional. Então, uma pessoa que trabalha muito, que repetiu um movimento, uma pessoa que está muito estressada, muito energizada negativamente, ele pode ter isso. Uma pessoa que dormiu mal, uma pessoa que dormiu menos de 6 a 8 horas profundamente, que tem aquele sono que os olhos mudam assim, que rodam, chamado sono REM, muito baixo, abaixo de 2 horas, vão ter também isso aí. É o estresse de uma maneira geral, física, emocional. Pessoas que caminham muito, por exemplo, caminham, correm, e não, você veja que um atleta de futebol, ele chega a perder 6 quilos de água durante uma partida de futebol, mas ele tem que repor 6 quilos, entendeu? O maratonista, a mesma coisa. Uma pessoa que trabalha numa aciaria produzindo aço a 1.800 graus de temperatura, ela chega a tomar 10 litros de água com soluções isotônicas, porque senão ela vai ter câimbras, tremores e assim por diante. Então tudo isso a gente tem que ver. Algumas vitaminas como a B12, tem gente que come muito mal, não come legumes e tudo mais, geralmente só quer comer arroz, feijão, carne, ou seja, então tem alimentos que é importante, o alimento colorido. Então a vitamina B12 também é responsável por isso aí. É problema de visão, tem pessoas que têm problema de visão e assim por diante. Então, na verdade, a grande maioria dos tremores são por o estresse. Café e álcool. Café é estimulante por cafeína, álcool também. O paciente, por exemplo, bebe uma carraspana bastante, então ele vai precisar queimar aquilo no fígado e no outro dia ele está tremendo, ou seja, dando aqueles curtos-circuitos na pele. Então, gente, quando você tiver isso aqui, se bebeu, você já sabe que é por conta disso. Se tiver dormido mal... mal, aí, ou seja... tiver tido uma briga, né? Com eles parente, acham, de maneira geral, eles, olha, eu acho que eu vou ter um infarto, um AVC. Se for na cabeça, um AVC. Se for perto do braço esquerdo, um infarto. Não é verdadeiro, não é ligado nem a AVC, nem infarto. Grande parte dos pacientes, posso dizer a você, com 40 anos de medicina, é ligado ao estresse físico e emocional. Doutor Dilson, 9 horas mais 1 minuto, passou 1 minutinho do horário, vamos deixar a nossa frase aí pra gente fechar aqui com chave de ouro, mais uma semana? Olha, Mávio, eu tava vendo... Aliás, mais um programa, né? A semana tá só começando. Isso é um ano, vai ser um ano importante, é o ano de eleição, é o ano da democracia, é o ano da libertação, é o ano do povo, ricos e pobres são iguais, pretos e brancos, ou seja, não há diferenciação, porque o voto ele tem um peso único. Eu vi o seguinte conceito, tá vendo o seguinte, uma coisa que é incrível, a palavra candidato, candidatar-se a alguma coisa, candidatar-se a qualquer coisa na vida. O candidato é uma palavra que a raiz etimológica dela quer dizer cândido, ou seja, o camarada que é cândido, ele é inocente, ele é puro, ele é de mãos limpas. Então, o candidato na Grécia, na Roma Antiga, ele era um cara que era cândido, ele era puro, de mãos limpas e assim por diante. Mas será que hoje os candidatos têm essa pureza d'alma? Pureza d'alma, são cândidos? Porque, eu não sei, viu? Mas eu estou procurando um candidato que seja cândido, que seja puro, que defenda as ideias gerais de um povo, que não roube, entendeu? E assim por diante. Então, estamos à procura desse candidato aí, imaginamos que ele possa aparecer. Nós somos 218 milhões de pessoas,
Não é possível que dentro de tanta gente Não apareçam. não apareça uma pessoa que não tenha mãos sujas, que seja confiável e que não venda o seu povo como se fosse gado. Um abraço a vocês, se Deus permitir. Eu e o famoso Marvel estaremos de volta na próxima segunda-feira. Um abraço, minha gente. Eu volto às 11 horas. Abraçar Jair Taxista, sempre ligado aqui na nossa programação. Mesmo viajando, mas ligado. Obrigado. Eu volto às 11 com Falando Sério. Fique agora com o nosso Bom Dia Cultura. Programa Saúde na Cultura. Todas segundas-feiras, às 8 da manhã. No canal Giro TV Palmares no YouTube. E pela Rádio Cultura dos Palmares, FM 88,9.